Esse vídeo era pra ser só uma lista dos jogos que eu gosto no estilo de escape room, né? Mas eu fui pesquisando um pouco pra pegar referências pra ele. E eu achei algumas curiosidades que eu achei que seria legal, além de mostrar os jogos pra vocês, também aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Mas antes de mais nada, né? O que é um escape room? Basicamente, um escape room é um jogo na vida real que você tranca várias pessoas dentro de uma sala com vários enigmas e elas têm que solucionar esses enigmas para basicamente vencer o jogo e sair da sala. Parece um pouco esquisito, mas eu juro que é legal, tá? O legal do escape room é que o tema da sala vai variando. Os desafios propostos e até a saída em si, né? Porque não necessariamente é uma saída literal, né? Então, dependendo do tema, pode ser destruir a máquina de um vilão, por exemplo, ou resolver um crime, coisas desse tipo. Então, dependendo do roleplay que a sala propõe, o estilo de jogo vai ser diferente, os desafios e a condição de vitória, né? O final dele vai ser diferente. E de onde que surgiu essa bagaça, tá? E é aí que eu comecei a pesquisar e eu encontrei uma tese de mestrado que chama História dos Escape Games examinados por seus precursores digitais e físicos e a produção do Spy Game. Esse Spy Game aí foi o escape room que a tese de mestrado propôs. Essa tese ela foi feita para o curso de Cultura Digital da Universidade de Turku, na Finlândia, pela Katrina Pentila. E aí eu ofendi 10 linhagens da família dela falando o sobrenome dela. Mas enfim. E ele tem simplesmente 97 páginas mais 10 páginas de apêndices. Pois é, eu não sei como eu cheguei nesse artigo, mas cheguei. Nessa tese, ela divide a origem dos escape rooms em vários fatores diferentes. Então, o escape room é basicamente uma mistureba de várias influências aí que teve, tanto digitais quanto físicas, né? Ou na vida real. E eu percebi que algumas dessas influências têm impacto direto no mundo dos videogames. E eu vou trazer essas inspirações aí e relacionar um jogo desse estilo que foi inspirado por essas influências também. E a primeira das influências que eu percebi foi a dos entretenimentos temáticos. Ah, Giovanni, o que é um entretenimento temático? O entretenimento temático, sabe quando você tem nos filmes que as pessoas entram numa casa mal assombrada, que tem várias pessoas vestidas, né, de monstros ou alguns animatrônicos que pulam e assustam as pessoas? Basicamente isso é um entretenimento temático. É um ambiente fechado com aquele tema, e que quando você entra nesse ambiente, você se sente transportado para o universo que está sendo proposto ali, né? No caso, uma casa mal assombrada, hamburguerias temáticas, algumas têm ativações ali ou experiências que te colocam também numa imersão no universo que está sendo proposto. Então, basicamente, essa é a ideia dos entretenimentos temáticos, de criar uma atmosfera para que você seja transportado aí de universo. E essa proposta de entretenimentos temáticos me lembrou de uma série de jogos que eu acho que é até pouco falada, mas que é muito boa, que chama We Were Here. A série até agora tem 5 jogos: We Were Here, We Were Here 2, We Were Here Together, We Were Here Forever e We Were Here Expeditions The Friendship. E uma das características que eu mais gosto nesses jogos é o ambiente que ele te coloca. Com exceção ali do Friendship, que foi o último que saiu, que se passa meio que num parque de diversões abandonado ali, todos os outros se passam num castelo, entre aspas, mal assombrado, dá pra chamar assim, para um bobo da corte. E você não sabe o que esse bobo da corte é, quem que ele é, o que aconteceu ali naquele castelo. E a sua missão é basicamente fugir de lá. Mas o que realmente me ganha nesse jogo é a estética dele dentro do castelo. Então ele tem uma estética ali meio magipunk, né? Ou seja, misturam alguns elementos de magia com tecnologia. Então tem ali algumas coisas de eletricidade, tem algumas coisas de manivelas, engrenagens que você tem que girar, e às vezes até solta alguma mágica, alguma coisa desse tipo. Então tem essa mistura de magia e tecnologia que deixa a estética e o universo ali que está dentro daquele castelo muito mais interessante, muito mais atraente, digamos assim. Outro fator muito interessante desse jogo é a gameplay que ele propõe. Todos eles são co-op, né? São jogos para você jogar com um amigo e com um amigo exclusivo mesmo. São jogos para 2 pessoas. Vocês, na maior parte do jogo, vão estar separados, né? E a chave de vocês conseguirem fechar o jogo é basicamente vocês se comunicarem. Muitas vezes a solução para o jogador 1 resolver o puzzle que ele tá tendo que resolver, o jogador 2 tem que dar as instruções. Um jogador não sabe o que o outro tá vendo,
e um tem que passar instruções pro outro, e a comunicação acaba sendo o que é mais importante aí. De você saber como falar o que você tá vendo, do outro saber falar o que você tem que fazer, e por aí vai. Então isso coloca um grau a mais de dificuldade na resolução dos puzzles dos jogos, tá? Mais uma influência citada no artigo que me chamou a atenção foi dos próprios puzzles, né? Dos quebra-cabeças. Eu não falo dos quebra-cabeças mais comuns, né? De montar uma peça na outra e formar uma imagem, mas eu falo daqueles quebra-cabeças mais tridimensionais, como, por exemplo, o cubo mágico é um quebra-cabeça também, que você tem que usar um raciocínio lógico e um pouco de coordenação motora ali para colocar tudo na ordem certa. Tem algumas puzzle boxes também que você tem que tirar uma chave de um lado da caixa, que abre o outro lado, e quando você abre o outro lado, tem alguma senha que você tem que colocar no cadeado de cima da caixa, que quando você coloca, abre. Então é esse meio que quebra-cabeça que vai se resolvendo e vai desmontando essa caixa. E tem um jogo que bebe direto dessa influência, que chama The Room. Na verdade é mais uma série de jogos, e esse aqui é totalmente single player. Basicamente ele simula uma experiência de um puzzle box. The Room é uma série com 4 jogos, 5 se você contar uma experiência VR que tem também. E todos têm essa mesma premissa e têm a mesma qualidade também. Todos são excelentes, tá? Você pode conferir isso vendo as próprias análises da Steam que o jogo tem. E olha, dá pra passar umas boas horas tentando fazer as coisas se encaixarem aí, descobrindo toda a lore por trás desses jogos, tá? Mas sabe o que não demora tantas horas assim pra fazer? Deixar o like nesse vídeo, pô. Desce aí um pouquinho, já clica aí no gostei pra eu saber que vocês estão curtindo esse estilo de vídeo. E já aproveita que o botão de se inscrever tá ali do lado e já clica nele também. Aqui no canal não falo só de videogame não, tá? Aqui eu falo de tudo que envolve o mundo nerd, desde HQ até os próprios videogames, mangás, livros. Então vai ter alguma coisa que você vai curtir. E se inscrevendo você vai receber o vídeo em primeira mão, tá? E voltando agora pro vídeo, tem a influência que mais me atiçou a curiosidade, que é dos bons e velhos jogos point and click. Os jogos point and click foram muito famosos nos anos 90, né? Que foi quando começou o mouse a ficar mais popular e começaram a surgir, a trocar um pouco os jogos que antes eram através de textos, né? No DOS, né? Por linha de comando, basicamente. E mudou para coisas que você clicava, porque agora você tinha o mouse para fazer isso. E normalmente esses jogos traziam vários enigmas e puzzles que iam desenrolando a narrativa do jogo através deles. E um jogo que bebe dessas inspirações do point and click é o The Past Within. O The Past Within é um jogo exclusivamente cooperativo também, e é para 2 jogadores também, assim como We Were Here. Os 2 jogadores eles têm que resolver um mistério da lore do jogo, só que ele tá vendo uma perspectiva futura e o outro tá vendo do passado. E as soluções de dos enigmas de um do outro estão no outro tempo, ou seja, pro cara resolver alguma coisa do passado, ele tem que perguntar pro cara que tá no futuro qual que seria a solução e vice-versa. Basicamente a mesma coisa que o We Were Here faz. E de todos os jogos que eu falei, esse daqui é o que tem a vibe mais sombria e tem até alguns sustos aí no meio do caminho, tá? Mas ele também é o mais focado na narrativa, até por isso que eu coloquei ele comparado com os jogos point and click, e é o estilo de gameplay que ele usa também. Mas ele tem um problema um pouco sério, que ele é muito curto. Coisa de 2 horas você acaba terminando ele. E acaba deixando esse gostinho de quero mais, se você queria jogar um pouco mais do jogo, queria mais daquele mistério, e você acaba não tendo. Então olha só que curioso essa última influência dos escape rooms que eu falei. São jogos de videogame, que são os point and clicks, que inspiraram jogos na vida real, os escape rooms, que voltaram a inspirar mais jogos de videogame. E foi aí que surgiu, por exemplo, o Escape Simulator. Cara, eu sou bizarramente fã de qualquer jogo que coloca Simulator no nome, tá? E quando me falaram que existia um simulator de escape room, eu fiquei maluco. E o Escape Simulator, como o próprio nome diz, propõe várias salas de diferentes temas de escape room para você resolver. Simples assim. E esse jogo tem várias coisas legais. A primeira delas sendo a questão do conteúdo. Então, além dos temas padrão que vem com o jogo, ele ainda tem DLCs e de praxe tem oficina Steam. Então você pode jogar em mapas ou em salas criadas por outras pessoas.
que estão lá disponíveis para você baixar gratuitamente. Então, basicamente, o conteúdo do jogo é infinito. Outro ponto muito legal da gameplay é que você pode jogar sozinho ou você pode jogar em até 10 pessoas. Claro que quanto mais pessoas você colocar, mais bagunçado vai ficar. As salas que tem são bem pequenas, principalmente as que vêm por padrão no jogo. Então, a chance daquilo ficar muito tumultuado, você tentar clicar no lugar, clicar no amiguinho e acabar xingando ele, é bem alta. O que, por um outro lado, é bem legal. Mas minha recomendação é jogar até no máximo 3 ou 4 pessoas, tá? Bom, então basicamente essas são as sugestões de jogos que eu tenho pra você que curte um bom escape room. E eu trouxe também algumas curiosidades pra vocês. Se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar o link pro artigo na descrição do vídeo. Vocês podem lá conferir as 90 e poucas páginas sobre isso. E espero que vocês experimentem esses jogos e dêem uma oportunidade pra eles, porque realmente são muito bons. Então muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E vai lá resolver alguns puzzles, porque ó, faz bem pra cachola, tá?